Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas da nossa comunidade. Se você tem interesse, se você gostaria de eu respondesse uma dúvida sua nesse quadro, você pode fazer isso de duas maneiras. Toda quarta-feira, no nosso Instagram Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem lá no Stories pedindo para você me enviar a sua dúvida por lá. Aí depois na quinta-feira eu colho isso e depois eu respondo nesse quadro. Ao mesmo tempo, no canal do YouTube, Falco Risse Vídeos, ou se você pesquisar no YouTube mesmo, Terapia Cognitiva Online, você vai encontrar também uma postagem escrita, feita na quarta-feira, tem até a data, onde você comentando nessa postagem, eu então respondo as dúvidas. Lembrando que esse vídeo vai ser dividido aqui, pode ser dividido em dois vídeos, tá certo? Se estiver sendo dividido, eu vou colocar aqui aparecendo agora qual parte é, se é a parte 1 ou se é a parte 2. E aí, se você não viu a outra parte, você pode conferir depois, tá certo? Então, lembrando também que todas as dúvidas que eu estou respondendo nesse vídeo, você pode conferir na descrição. Então, na descrição do vídeo, tem lá todas as dúvidas que eu estou respondendo e tem um timestamp na frente, onde você pode simplesmente clicar e ser enviado direto a dúvida que você gostaria de escutar, se você não quer assistir o vídeo inteiro, tá certo? Se você não conhece ainda o canal, se inscreva, né, para conhecer todo o conteúdo, clica no sininho ao lado e também, se gostar desse vídeo, por favor, dê um gostei e compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo. Então, vamos à primeira pergunta. Como a TCC trabalha a autoestima? Então, como a gente vai trabalhar a autoestima? Porque a autoestima, ela nada mais é, né, como eu já falei algumas vezes, que é baseado nas nossas crenças, né? Nossas crenças disfuncionais. Então nós temos crenças disfuncionais sobre nós mesmos, basicamente, sobre os outros e sobre o futuro. Então, quando a gente acha que a gente é menos capaz do que a gente é, né? Que a gente é incapaz, que a gente não é amável, que a gente não é bonito e tal, isso normalmente mostra que a gente tem uma baixa autoestima. Então, como a gente vai trabalhar essa autoestima? Porque dependendo do nosso histórico, foi o que gerou essas crenças disfuncionais, seja a nossa família, as experiências que a gente teve na infância e por aí vai. Como que a gente vai trabalhar? Trabalhando no aqui e agora com os pensamentos que o sujeito tem e os comportamentos que ele tem que mantém o problema. Então a gente precisa ensiná-lo, digamos assim, a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Porque o problema da baixa autoestima é que quando a pessoa às vezes até tem informações contrárias às suas crenças disfuncionais, vamos supor que é uma crença disfuncional aí de incapacidade, quando ela tem uma informação contrária àquilo que ela mostra que ela é capaz de fazer aquilo, que ela é melhor do que ela imagina, coisas nesse sentido, ela distorce essa informação só para poder encaixar naquela crença dela de que ela é incapaz. Então o que a gente precisa fazer é esse trabalho de impedir que ela faça essa distorção e de reforçar uma crença nova, de que talvez ela seja capaz, ou que ela talvez é mais capaz do que ela imagina. Então a gente tenta cortar isso, né, esse processo dessa distorção para fortalecer a crença disfuncional e tentar fortalecer uma crença mais funcional. Não é uma crença positiva, tá? De que eu sou muito bom, não, é uma crença realista, baseado nas evidências, naquelas informações que o sujeito tem. Então a gente vai tentar ensinar, ajudar o cliente a desenvolver essa habilidade de perceber as coisas como elas estão ali, como elas acontecem, e não através do seu filtro, da sua interpretação. Então entender as coisas como elas realmente acontecem, como elas estão acontecendo, e usar isso para fortalecer uma crença mais funcional. E é isso que a gente faz. A gente vai fazer isso através de questionamentos socráticos, através de experimentos comportamentais, para mostrar para a pessoa que ela é mais capaz do que ela imagina, na prática mesmo. Então isso que a gente vai fazendo. Conforme a gente vai fazendo isso, ela vai se sentindo melhor, vai reforçando e ajuda a melhorar a autoestima. Tá certo? Próxima pergunta. Como funciona o manejo clínico da TCC em pacientes borderline? Como eu falei na pergunta anterior, né, o que a gente vai trabalhar com pacientes borderline é basicamente o que o paciente, como ele lida com as suas emoções para impedir que ele seja tão impulsivo. Tá? A forma de terapia mais específica para borderline seria a DBT, que é a terapia comportamental dialética. Tá? Essa seria a mais, digamos, indicada, porque ela é um sistema, digamos assim, a estrutura do tratamento dela, bem focada para pessoas com transtornos borderline. Então existe tanto o tratamento individual, como existe o tratamento em grupo, que junto ali, que aí no grupo existe treinamento de habilidades, tá? Habilidades em grupo. Existe a questão do terapeuta estar disposto
a atender o telefone e tudo mais, para ter essa relação melhor ali com o paciente. Mas o básico do básico é trabalhar com o sujeito, dele entender por que aquele comportamento dele é disfuncional, por que atrapalha a vida dele, por que atrapalha as relações dele, por que atrapalha ele atingir os seus objetivos, as suas metas, enfim, né, de vida. E trabalhar ele aprender a lidar melhor com as suas emoções, para evitar que ele seja tão impulsivo. Porque normalmente o borderline, o problema é justamente esse, ele sente uma emoção, entendeu? Muito forte com as interpretações dele, então uma emoção muito forte, ele precisa agir. Então o nosso trabalho é trabalhar inicialmente ali com os pensamentos disfuncionais para tentar pelo menos diminuir um pouco a intensidade dessa emoção, né, dele, que ele não sofra tanto com aquilo, mas vai acontecer, né, mesmo assim, pelo menos até mesmo no início. E depois, quando ele sentir essa emoção, aprender que não precisa fazer nada com isso. Por isso aí entra tanto a questão da aceitação e do mindfulness, de sentir aquela emoção e não precisar responder aquilo de uma maneira agressiva ou impulsiva, né? Você simplesmente sentir aquela emoção e aprender a lidar com ela, aprender a regular melhor a emoção, tá? Então isso é o básico aí do manejo da TCC, né, ou da DBT com o mindfulness, com o borderline, tá certo? Próxima pergunta. Vale a pena trabalhar na clínica por convênio? Isso é uma pergunta que algumas pessoas, acho que todo mundo que se forma, né, em terapia cognitivo-comportamental, aliás, que se forma em psicologia, se pergunta, né, se vale a pena trabalhar por convênio. Olha, o que eu diria é que para um começo, sim, tá? Porque o que é mais difícil da gente começar de atender é justamente começar, né? Começar a ter clientes, né? Como que você vai ter clientes? As pessoas não te conhecem, porque assim, já querendo ou não, psicologia já sofre um preconceito, as pessoas já têm preconceito contra psicólogo e tudo mais. Ainda mais ir numa pessoa totalmente desconhecida e tal, é mais difícil. Então é muito mais fácil ter referências, tá certo? Então, se você não tem essas referências, seja porque você não tem uma boa comunidade, conhece bastante pessoas que possam indicar para você, contato com psiquiatras, enfim, todas essas questões, pode ser indicado sim você atender por convênio, porque vai ser uma boa maneira de você começar a ter clientes, para você começar a ter a sua experiência, de você começar a desenvolver o trabalho, e aí conforme vai indo, você pode ir limitando os atendimentos por convênio, dependendo do caso aí, e atendendo pessoas mais no particular, tá certo? Então existe, então assim, vale a pena sim, tá? Principalmente para pessoas que estão começando, para ganhar experiência, para conseguir os seus primeiros clientes, tá? Para ter um pouco mais de confiança, para colocar na prática. Então todas essas questões vale muito a pena sim. Dependendo do caso, se você tem muita gente, você pode tentar sem, né, por um tempinho aí, mas ver que não conseguiu nada, tente um convênio, tá? Então, acho que não tem problema nenhum, acho que vale a pena sim, principalmente no início, tá? E depois lá na frente, você vê que não vale tanto a pena, porque o tanto que o convênio acaba pagando é bem baixo e tal, aí você vai fazendo algumas modificações. Próxima pergunta. Por que você acha que a TCC é tão desvalorizada na maioria das faculdades de psicologia? Infelizmente eu não sei. Tá? É uma coisa que eu acho até estranho, né? Fazendo uma reflexão, assim, é estranho porque a TCC, tanto a TCC quanto a comportamental, né? Behaviorismo, são as mais científicas, né? Assim, mais pesquisadas cientificamente, é a que você consegue falar mesmo, olha, fui usando essa técnica, né? Usando essa coisa, ajudou ou não ajudou. É que você consegue, através das intervenções feitas, saber o benefício, se funciona ou se não funciona, coisas nesse sentido. E também são uma das mais, as mais pesquisadas, assim, cientificamente, que você pode falar, né? E pensando que a faculdade é um lugar que, teoricamente, faz pesquisas, né? Que, teoricamente, trabalha com a questão científica, deveria, na realidade, ser a mais usada, né? A mais falada, pelo menos, e tal. Então, é uma coisa um pouco curiosa. Só que ao mesmo tempo, na faculdade, nós temos muito uma questão filosófica, né? Uma questão muito de mundo e tal. E Freud, querendo ou não, ajudou muito com essas questões, né? Com os textos dele, né? Mal-estar da civilização, Totem e Tabu e todas essas questões. Então, o inconsciente também, né? Então, eu acho que às vezes
a psicologia se perde muito nisso, né? Às vezes ela se perde muito numa questão de entender o universo, né? Entender o funcionamento do subjetivo, do inconsciente, sabe? Essa coisa meio elitista, né? De entender não sei o que, de ser aquela pessoa, não entende o funcionamento e não sei o que lá, e das pulsões e da sexualidade, tal. Então às vezes fica preso muito nisso, em vez de tipo, não, vamos resolver o problema, tá? Vamos resolver. Olha aqui, vamos resolver. Olha aqui, vamos resolver, tá? Esse é o seu problema, essa é a sua dificuldade, vamos resolver esse problema. Não importa porque, não, vamos resolver o seu problema, tá? Que é uma coisa mais prática, justamente da TCC, da comportamental, vamos resolver o seu problema, em vez de ficar preso numa interpretação do não sei o que, tá? Então isso é como eu vejo fazendo a reflexão, que eu imagino que seja o motivo, essa coisa muito assim, elitista. Então eles têm até às vezes, muitas vezes, até mesmo preconceito com a terapia cognitivo-comportamental. Tem muita gente que acha, mas então ela é muito rasa porque ela só resolve o problema e tal. Mas não, ela é muito completa, né? Com as questões das crenças, o modelo cognitivo. Então, é muito mais a falta de informação também que acontece. Espero que um dia isso mude, né? Conforme as pessoas vão se formando. A minha ideia com esse canal, né, com terapia cognitiva online também, no Instagram, tudo isso, é mudar isso. Tá? É fazer pessoas que sejam estudantes, que conheçam outra parte, entender que pode ser diferente, tá? Que pode ser diferente, pessoas que se formem também podem ser diferentes, e aí colocar isso em prática, ver que é interessante, tá? E a outra parte também é interessante, tá bom? Mas é mostrar que existe outras opções, tá? Existe outra opção, e quem sabe isso vá mudando, e aí no futuro isso mude, talvez fique mais equilibrado, tá? Quem sabe? Próxima pergunta. Quais as suas maiores dicas para os recém-formados que pretendem se ingressar na clínica logo de cara? Olha, a maior dica que eu sempre falo para todo mundo é vai com calma, né? Começa devagar, não invista algo tipo grandioso, assim, vou montar uma clínica, vou, começar a comprar móvel e tal. Não faça isso. Comece devagar, alugue uma sala, alugue um horário, em vez de alugar a sala às vezes mensalmente, né? Você vai começar com poucos pacientes, alugue horários, por exemplo, né? Porque daí o gasto vai ser menor. Comece, como eu disse, por exemplo, um convênio, vá atrás de sindicatos, né? Tem um vídeo que eu falei sobre isso, tá? De dicas sobre isso. Eu vou até colocar na descrição e no card aqui em cima para você poder acessar, que eu falo tudo, essas coisas que podem te ajudar bastante, tá certo? Então eu acho que esse vídeo já pode te ajudar e ser bacana. Mas é basicamente isso. A maior dica que eu diria é: vai com calma, estude, se tranquilize e faça, tá? Comece. Porque uma das coisas que as pessoas fazem, às vezes não começa por ter medo e coisas nesse sentido. Mas comece, é fazendo que você vai aprendendo, pegando o seu jeito, tá? E aí você vai com a experiência melhorando e crescendo, tá certo? Então comece e vá com calma. Mas eu vou colocar um link no card na descrição para você poder dar uma olhada, que eu já falei sobre isso um pouco. Próxima pergunta. Diego, como funciona o trabalho de um psicólogo em um CAPS? Infelizmente eu não sei exatamente como funciona o trabalho do psicólogo em um CAPS, porque eu não trabalho no CAPS, nunca trabalhei no CAPS. Das pessoas que eu conheço, é um trabalho assim bem intenso, puxado, tá? Onde tipo todo dia tem atendimento, tem uma fila de espera, né, de atendimento, então é puxado, tá? É um atendimento que às vezes precisa correr um pouquinho, né, ser um pouco mais rápido. São pessoas que às vezes têm uma necessidade, né, muito grande de resolver o problema, que às vezes você não vai conseguir resolver aquele problema de uma maneira tão rápida, então às vezes pode criar um pouquinho, né, de desconforto, assim, de uma exigência assim, muito grande, né, no terapeuta, dele, ai meu Deus, preciso resolver esse problema, mas daí dificulta na questão, por exemplo, da calma, como eu falei na pergunta anterior, de você ir com calma, né, nessas questões. Então, o trabalho, né, é o atendimento, né, mesmo, vai fazendo isso, né, vai recebendo lá, tem fichas, né, dos pacientes, aí vai selecionando, aí liga para o paciente e tal. Então, é basicamente isso, tá? E aí tem uma cobrança um pouco maior de tantos casos que às vezes você tem que atender e coisas nesse sentido. Isso é o que eu ouvi já de pessoas que trabalharam, mas como eu não trabalhei lá, não posso falar se é exatamente assim mesmo, se às vezes é uma interpretação da pessoa ou qualquer coisa nesse sentido, tá certo?
Enfim, se tem alguém que está vendo esse vídeo e trabalha no CAPS, ou já trabalhou no CAPS, ou conhece mais, deixa nos comentários para poder ajudar aí, dar uma iluminada para o nosso colega. Próxima pergunta. Diego, será que você poderia falar mais sobre a terapia do esquema? Infelizmente eu não conheço a fundo a terapia do esquema, tá? No pouco que eu vi sobre a terapia do esquema, muita gente fala que seria a terapia cognitivo-comportamental juntando um pouco com psicanálise, com Jung, né? Uma coisa nesse sentido. Isso é uma coisa que algumas pessoas me falaram, tá? Que eram até formadas, especialistas em terapia do esquema. Então, assim, isso é uma coisa que me falaram já. E do pouco que eu vi, porque muita gente fala assim, a terapia do esquema veio para expandir a TCC mais completa, blá, 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 blá. Mas, infelizmente, do pouco que eu vi, não vi isso, tá? Eles usam muitos nomes diferentes, tá? Relação parental e não sei o que lá e tal. Tem uns nomes específicos para algumas coisas específicas da terapia do esquema que, ao meu ver, tá? Ao meu ver, posso estar enganado, tá? Me desculpe, eu não estou julgando assim, né? Mas ao meu ver, todas essas coisas são feitas na terapia cognitivo-comportamental, mas com outro nome, tá? Não é como se, pelo menos como eu disse, do pouco que eu vi, seja em congresso, das pessoas que trabalham com isso me falaram, ou dos vídeos que eu vi, de artigos que eu li sobre a terapia do esquema, do pouco que eu vi sobre isso, não tem assim nada que a terapia do esquema faça que vá além da terapia cognitivo-comportamental. Tá? Ela trabalha tudo o que ela faz, a TCC consegue fazer. Tá? Às vezes faz um pouquinho de outra maneira e tal. Então, assim, é muito mais, parece que em nomenclaturas diferentes, porque faz isso, porque que nem teve gente que fala assim, não, porque a gente ensina, fala da relação parental, de ter aquela relação, então a gente vai trabalhar uma relação ali com o cliente, tem que ter uma ótima relação. Poxa, mas a relação terapêutica já é assim. Qual é a diferença aí dessa relação na esquema e na relação terapêutica que na TCC a gente precisa ter muitas vezes, e dependendo das crenças do sujeito a gente vai realmente ter uma postura diferente. Então qual é a diferença? Outra pessoa já me falou também assim, não, mas porque na terapia do esquema a gente aprende volta o sujeito nas coisas que fizeram mal para ele lá no passado e faz ele aprender a lidar melhor com aquela emoção. Poxa, mas a gente também faz isso, né, através das imagens mentais, fazer às vezes a pessoa voltar naquilo. Como seria o tratamento da pessoa com TEPT? Muitas vezes a gente faz essa questão da pessoa voltar naquela situação, né, da traumática e tudo mais, expor ele naquilo, ele vai sofrer com aquilo e fazer uma ressignificação daquilo, né, poderia dizer assim, que é aprender a lidar melhor com a sua emoção naquele momento, aprender a lidar melhor com aquela situação, com aqueles pensamentos. Então, qual é a diferença aí? Até então, do pouco que eu vi, repito, eu não vi diferença significativa, tá? Eu não vi nada que fale assim, nossa, realmente é muito mais, ou coisas nesse sentido, tá? Então, infelizmente eu não posso ajudar nisso na sua pergunta, tá? De se eu poderia falar mais da terapia dos esquemas, porque eu conheço muito pouco, mas do que eu conheço, eu acho que é bacana, tá? Eu acho que, como eu sempre falo, se eu fosse fazer uma segunda especialização, eu faria ou em terapia do esquema ou na processual, que eu acho muito bacana também, que eu gosto bastante, que é do Idrismar Reis. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Mas também que é outra que não acha, tipo, nossa, ela traz uma coisa muito nova, diferente, tá? Então, eu não consigo ver isso. Infelizmente, pelo pouco tempo que eu, sei lá, tive contato e coisas nesse sentido. E também, ninguém pôde, ou pelo menos conseguiu, pessoas que entendem mais, conseguiram me explicar o que seria esse grande diferencial, tá? Então, é isso que eu tenho para falar da terapia do esquema. O que eu gosto de falar para as pessoas antes de ir atrás de terapia do esquema, de terapia processual, de todas essas outras da terceira onda, conheça a terapia cognitivo-comportamental do Beck, mas conheça mesmo. Porque uma das coisas que muitas pessoas fazem é ou pular direto para essa, não, porque é o que tá na moda, porque é o que o povo tá falando, sei lá, já pula direto para essas outras, sem conhecer às vezes a base, ou elas também às vezes buscam na TCC, busca técnica.
Ah, me fala uma técnica para isso. Ah, mas uma técnica para isso. Gente, novamente, isso eu tô falando ultimamente bem enfaticamente. Olha, de uma maneira bem enfática. Não adianta você saber técnica se você não saber como usar. Então, aprenda o básico, aprenda a terapia cognitivo-comportamental. E aí, depois que você aprender isso, essa questão de ficar buscando técnica vai ser irrelevante, porque você já vai saber o que fazer. E aí, em alguns momentos, você vai conseguir buscar ali algumas técnicas específicas e tal para te ajudar com aquilo, para complementar o que você já sabe. Repetindo aquela analogia que eu fiz antes, né, em outro vídeo, não adianta nada o seu carro tá quebrado e você querer usar... Ah, mas qual ferramenta eu uso para consertar o carro? Não adianta você buscar a ferramenta que você usa se você não sabe arrumar o carro. Você precisa primeiro aprender a arrumar o carro, conhecer o carro, saber como arrumar, para depois buscar a ferramenta para aquilo. Então, busque entender primeiro o básico, entender TCC, para depois buscar técnica. E isso eu falo a mesma coisa para as pessoas que querem buscar terapia do esquema, querem buscar, sei lá, processual ou qualquer outra coisa da terceira onda, sem conhecer o básico da TCC. Porque você vai ficar buscando, você nunca, às vezes, vai encontrar o que você quer. Porque, como eu disse, entendendo o básico, pelo menos ao meu ver, eu posso estar muito enganado aqui. Porque pelo menos até então ninguém me explicou, tudo bem que eu não busquei a fundo, mas de tudo que eu vi, até então ninguém me explicou o que na terapia do esquema é tão grandioso de diferente na TCC. Não sei por quê. Será que o básico foi ensinado antes da pessoa ter ido para a terapia do esquema? O básico da TCC? Então é isso que eu me pergunto, tá? Posso estar enganado, o pessoal mesmo do Instituto Beck lá reconhecem a terapia do esquema, falam, né, que é muito utilizada para a questão da personalidade e tudo mais. Mas a TCC também trabalha com a personalidade, tá? Então é uma coisa, infelizmente, isso que eu tenho para falar para vocês. Não me entendam mal, tá? Só coloco essa questão de antes de buscar mais, buscar como... Busque o básico, vá com calma, novamente, vá com calma, busque o básico, aprenda a terapia cognitivo-comportamental. E aí, conforme você está usando a TCC e não está funcionando e não sei o que, aí você vai buscando outras coisas, vai buscando outras técnicas, tá certo? Mas busque o básico primeiro. Isso que eu tenho para falar. E a última pergunta é: bom dia, como lidar com recomeço? Há sempre tempo para recomeçar? Um abraço, obrigado. Sim, há sempre tempo para recomeçar, tá? Independente do que você está falando, se você está falando numa questão profissional, se você está falando numa questão amorosa, tá? Há sempre tempo para recomeçar. Uma questão muito importante, né, na questão profissional, principalmente pensando aqui, o que a gente tem que tomar cuidado é de não, assim, tudo bem, há tempo para recomeçar, mas não vá com a cabeça, né, com tudo, né? Tipo, no sentido, vou largar meu emprego aqui para começar uma coisa do zero. Não faça isso. Não faça isso. Se você tem um emprego estável, coisa assim, não faça isso. Tá? Vá com calma, como sempre. Então, pegue, continue o que você está fazendo e comece a fazer uma coisa nova meio que em paralelo, ao mesmo tempo, tá? Nem que seja de final de semana, enfim, que você gostaria. Conforme essa outra coisa vai dando frutos ou parece que tem um potencial legal, aí você faz essa transição e aí recomeça bacana. Agora, se você parar, não, vou parar e tudo, isso tem que tomar muito cuidado com isso. Muitas pessoas se ferram e aí tem grandes problemas nessas questões. Mas sim, há sempre tempo para recomeçar uma nova faculdade, um novo trabalho, um novo amor, né, um novo relacionamento, tá? Sempre há tempo. E como lidar com isso? É entender, né, que tipo, as coisas são um ciclo, né? Tudo funciona assim, tem começo e fim, né? Faz parte. E quando uma coisa acaba, outra coisa recomeça, outra coisa começa, tá? Então é normal, você sempre vai estar num recomeço. Tá? Independente do que aconteça na sua vida, você vai estar no recomeço. Quando você deixou de ser adolescente, você recomeçou a vida como um adulto. Quando você deixou de ser criança, você recomeçou a vida como adolescente. Quando você entrou na faculdade, você deixou de ser estudante de ensino médio. Então é um recomeço de interações e tudo mais. Quando você se formou, é um recomeço. Então todos os relacionamentos também, quando terminam, é um recomeço. Quando você tem filho, é um recomeço. Quando o filho vai passando as fases, é um recomeço também. Então tudo é um recomeço, tá? Como lidar com isso é aprendendo a aceitar. Aprendendo a aceitar que as coisas funcionam dessa maneira. E entender, tentar buscar o que você pode tirar de proveito disso.
como que essa nova fase, essa nova coisa vai te beneficiar, o que vai te ajudar a atingir, o que você vai alcançar com isso. Entendendo isso, fazendo justamente essa aceitação, entendendo como isso pode te beneficiar, pode te tranquilizar um pouquinho. E aí fazendo estratégias, né, para que nesse recomeço você então possa seguir certinho e atingir o que você gostaria. Então, como fazer isso? Isso, aceitando, entendendo como isso pode te beneficiar de uma maneira realista, não pensando em pensamentos positivos, de uma maneira realista mesmo. Seja lógico com você, não, como realmente isso pode me beneficiar. Lista ali uma lista de vantagens, desvantagens e tudo mais e faça isso, desenvolver estratégias para você conseguir alcançar isso. Isso pode ser uma maneira de você lidar com o recomeço. E há sempre tempo de recomeçar, como eu já disse, sim, há sempre tempo de recomeçar. Bom, pessoal, por hoje é isso. Lembrando então que eu tive que dividir esse vídeo em dois. Então essa que eu colocar novamente aqui qual a parte do vídeo, se é a parte 1 ou se é a parte 2, vai estar aparecendo aqui. Se você viu essa parte e não viu a outra, aí você pode conferir ali no canal mesmo, vai estar aparecendo. Você vai conseguir encontrar facilmente que os dois vão ser lançados juntos, tá? Eu vou colocar até uma playlist com os dois juntos, depois enviar para as listas de transmissão. Então, se você gostaria de uma pergunta ser respondida, lembre que toda quarta-feira no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço uma postagem no Stories pedindo a dúvida e também eu faço uma postagem escrita no YouTube na quarta-feira também, onde você pode comentar nessa postagem, eu colho a pergunta e depois respondo. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei, compartilhe com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo. Se você não gostou, dê um não gostei, tá? E, como disse, compartilhe, se inscreva no canal se você não for inscrito. Muito obrigado, conheça a gente lá no Instagram também, Terapia Cognitiva Online, o nosso site terapiacognitivaonline.com, os nossos cursos e tudo mais. E qualquer dúvida que você tiver é só enviar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.